Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de energias renováveis do curso Engenharia Ambiental. Meu nome é João Areis e a gente vai dar sequência aqui ao nosso conteúdo. Na aula de hoje, turma, nós vamos falar a respeito da energia hidráulica, tá? E aí, quando a gente fala em energia hidráulica, nós estamos falando tanto da energia extraída em água doce, ou seja, energia extraída de rios e lagos, né, através de usinas hidrelétricas ou pequenas e micro centrais hidrelétricas, quanto as energias extraídas dos oceanos, né, que aí essas energias se dividem basicamente em energia das marés, podendo ser tanto da oscilação da maré quanto da corrente marítmica, tá? E quanto à energia das ondas. Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje, passar para vocês um panorama geral, né, a respeito de todo e qualquer empreendimento que faça extração de energia renovável de forma hidráulica, ou seja, que envolva água e movimento mecânico. Bom, pessoal, o cerne da nossa questão aqui é justamente a água, né? E aí, basicamente, só lembrando, né, que a energia hidráulica ela é considerada renovável devido ao ciclo hidrológico. Então, você tem lá o processo de evaporação e aí, naturalmente, depois a condensação e a água retornando para a terra, para os rios, para os oceanos, entre outros, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho então do aproveitamento em água doce, que são as usinas e pequenas centrais hidrelétricas. O Brasil ele é um dos maiores consumidores de energia hidrelétrica do mundo, né? Isso aí não é por acaso, isso é graças ao grande potencial hidrológico, né, que o Brasil tem, né? O Brasil é um país muito rico em rios, lagos, e tem um ciclo hidrológico muito bem equilibrado, né, e por esse motivo isso propicia essa grande utilização da energia na forma hidrelétrica. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o segundo maior consumidor de energia hidrelétrica no mundo, né? Então, de toda a energia hidrelétrica produzida no mundo, aproximadamente 12% é gerada no Brasil. Somente a China supera o Brasil em termos de potencial hidrelétrico. Em termos de produção, né, interna, isso aqui é do ano de 2006, tá, turma? Está um pouquinho desatualizado. Naquela época, o Brasil, cerca de 83% da energia produzida vinha da hidroeletricidade. Hoje em dia, isso aí já mudou um pouquinho. Né? Hoje em dia, seria ali aproximadamente entre 60% a 65%. E, em partes, né, isso aí, essa redução se deveu à maior diversificação da matriz renovável do nosso país. Aqui só algumas das maiores usinas hidrelétricas do país, né? Então a gente tem várias usinas de grande porte, destacando Tucuruí e Itaipu. Aqui ainda não estão as usinas lá do Rio Madeira, né, lá em Rondônia, e também não estão aqui as usinas que estão sendo construídas no Pará, tá? Então são novas usinas mais recentes. E aqui dentre as maiores a gente tem duas usinas aqui na nossa região, Itumbiara, São Simão e de certa forma Ilha Solteira também, que não fica tão distante assim. Então o centro-sudeste, né, a matriz energética centro-sudeste, você tem grandes rios, né, e você tem grandes usinas instaladas nessa região. Aqui só para vocês terem uma ideia do potencial por bacia hidrográfica, então temos aqui todas as principais bacias hidrográficas e a principal delas, né, talvez seja essa bacia aqui do Rio Paraná, tá? E é inclusive uma das que mais foi explorada, né, do potencial existente. Então, o país todo, né, como um todo, ele tem grandes bacias aí que podem ser exploradas. Bom, pessoal, mas qual que é a vantagem da gente utilizar uma usina ou uma pequena central hidrelétrica? Primeira coisa, né, é uma energia renovável,
Então isso aí é o principal ganho, né? A tecnologia já é amplamente dominada, consolidada, tem muita confiança, né? Os custos são os mais competitivos do mercado e você consegue ter uma grande estabilidade em termos de preço. Essa energia, o aproveitamento então reduz a vulnerabilidade energética do país, né? O país fica menos vulnerável às oscilações de dólar, né, provocadas aí pelos combustíveis fósseis. E os custos de operação e manutenção também são relativamente baixos, né? Principalmente em grandes usinas, porque são máquinas grandes, então você consegue baixar muito o custo. E a vida é extremamente longa. Quando você fala em usina hidrelétrica, você projeta a usina para no mínimo 50 anos de cara, né? E na sequência ela pode ser prorrogada essa vida útil dela por mais tempo ainda. Então, assim, é uma vantagem, é uma fonte extremamente vantajosa. Essas centrais hidrelétricas elas podem ser divididas de acordo com o seu porte, né, o seu tamanho. Aqui só para vocês terem uma ideia, né? Então a gente tem as grandes usinas hidrelétricas e aí além dessas a gente tem outras três categorias. As pequenas usinas, as mini usinas e as micro usinas, tá? Isso aqui é uma classificação lá da União Europeia e de outros países do mundo. E aqui nós temos a classificação da nossa norma do Ministério de Minas e Energia, tá? Em como que seria essa classificação. Então, grandes usinas são aquelas acima de 100 mega de potência, médias usinas de 30 a 100 mega e abaixo disso a gente tem a categoria de PCHs, tá? E aí ela se divide em pequena usina, mini usina e micro usina. E isso aí, pessoal, se classifica também além da potência pelo nível de queda d'água. Então, se vocês repararem aqui, as grandes usinas elas exigem um desnível, né, ou queda d'água maior. Bom, mas como que passa, né, o estudo do aproveitamento hidroelétrico, né, para uma usina hidrelétrica ou para uma PCH? Aqui na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre como é feito esse estudo, ok? O primeiro quesito, né, que a gente precisa analisar é qual é o potencial hidrelétrico aproveitável. Então, são três tipos de potenciais que são estudados na fase que nós chamamos de prospecção. Então, vocês aí que estão se formando na área da engenharia ambiental ou da engenharia civil, vocês de repente podem trabalhar em alguma empresa, né, que preste algum tipo de serviço desse. Então, nessa fase de prospecção, você vai estar fazendo um levantamento de qual que é o potencial teórico bruto, tá? Isso aqui, no caso, é a energia teórica do curso d'água, né, sem considerar as perdas. Qual que é o potencial de exploração? Então, você sabe que todo processo de conversão de energia tem muitas perdas, né? E mais ou menos a média de aproveitamento é de 60% do potencial bruto. E aí, por fim, você tem o potencial econômico, que é realmente aquilo que vai ser gerado em quilowatt-hora, em energia, e que vai ser pago para você, né? E aí, na média, você consegue, do potencial bruto, gerar ali algo em torno, né, de 47% desse potencial de exploração, na verdade, e em torno de 26% ali com relação ao potencial teórico. Aí você pode dizer assim, nossa, mas a eficiência é tão baixa assim? É porque o rio, no caso, ou a represa, né, quando for um caso de grande usina, você depende do ciclo hidrológico. Então, embora você tenha lá um potencial bruto, que muitas vezes é tirado, extraído lá do melhor período do ciclo hidrológico, você tem períodos menos favoráveis, né? Então você também não pode estrangular totalmente o curso do rio em detrimento da fauna e da flora que ali está instalada, né? Então por esse motivo o seu potencial reduz tanto assim. Mas ainda assim é uma das fontes de energia renovável que mais se destaca a nível mundial.
Então aqui só dividindo para vocês aqui um pouquinho quais são os tipos de estudos que é feito em um processo de aproveitamento ou hidrelétrico ou de uma PCH. Então, primeira coisa, né, você vai fazer a identificação das bacias, aí você vai fazer uma série de estudos prévios, que são os estudos geológicos, topográficos, hidrológicos, de impacto ambiental, socioeconômicos e estudos de demanda. Após esses estudos, isso vai fomentar uma série de dados, né, que vai convergir para a definição da localização da obra e, naturalmente, o próprio estudo de mercado para ver qual, dependendo da localização, qual é o mercado que você pretende atender, se é uma grande metrópole, se é uma pequena cidade, se é uma região industrial. Então, isso aqui é extremamente importante. Feito isso, aí você parte para os estudos individualizados, né, que são os estudos hidroenergéticos, já pensando na construção da barragem, a seleção preliminar dos tipos de equipamentos que serão utilizados e estimativas de custos, tá? E essas estimativas de custos estão relacionadas com as obras civis, com os equipamentos, né, mecânicos que vão ser utilizados, suas dimensões, com os equipamentos elétricos e com os equipamentos de proteção, comando e controle, que são os equipamentos auxiliares. É bom lembrar, pessoal, que embora exista, né, uma cadeia, toda uma cadeia que atende o setor, cada projeto, cada obra, ela é customizada. Então, as turbinas, os equipamentos são construídos para aquela obra em específico, né? Então, por esse motivo, isso aí acaba encarecendo um pouco. Não são dispositivos comprados de prateleira, né? São dispositivos produzidos exclusivamente para aquela finalidade. E tudo isso aqui vai compor, né, os custos totais daquela obra. A partir desses custos totais, aí vai se analisar, né, diante da produção de energia, diante dos custos totais, qual vai ser, né, o retorno financeiro daquele empreendimento. Então aí você vai avaliar o quanto vai ser gerado, o quanto vai ser produzido e qual vai ser o tempo de retorno, né? E também as questões sociais e ambientais ali envolvidas. E aí, por fim, feito isso, aí você chega na memória de cálculo final, né? No projeto final da sua usina, ok? Bom, então dentro desses estudos, né, que eu mencionei aqui para vocês, alguns deles, né, estão relacionados, portanto, aos estudos de impacto ambiental, que se enquadra bem, né, dentro da área da engenharia ambiental, o recurso hidráulico em si, que aí passa pelo geológico, né, o topográfico, o hidrológico, o estudo de vazão, a determinação da queda, potencial teórico da queda d'água, potencial instalado e produção, as escolhas dos tipos de usina, né, e obra civil. Aí você já tem ali um conjunto, né, um grande grupo de engenheiros estudando, não são apenas engenheiros ambientais, mas engenheiros civis, eletricistas, mecânicos, né, todo um grupo de engenheiros trabalhando. E a escolha do tipo de turbina, do conjunto eletromecânico, que são os dispositivos auxiliares, né, que estão ali presentes na sua usina, e por fim os dispositivos de automação e controle. Tá? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!